Bem-vindos, mais uma palestra da Bend. Ju, muito obrigada por mais uma vez em palestrar a gente. Passo para ti, para você dar início. Perfeito, então eu vou já puxar a apresentação, que na apresentação tem uma telinha para o pessoal me conhecer, mas primeiramente, uma boa noite a todos, quem conseguiu já estar por aqui. É um prazer estar aqui de novo apresentando para vocês. Quem não se lembra muito de quem eu sou a Juliana Manara, fiz par com a Caroline Capitani numa agenda há algum tempo atrás, falando sobre tendências tecnológicas, pensando em que tecnologias iam impactar o futuro, e um pouquinho da visão ali dos grandes eventos de tecnologia. E hoje estou aqui para a gente para a gente falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, mas principalmente inteligência artificial generativa, que é o que vem mais, vamos dizer assim, gerando burburinhos nas notícias ultimamente e no seu potencial. Então, vou começar aqui a apresentação. Então, vamos trabalhar um pouquinho, primeiro, olhar para ela, assim, com o potencial de impacto, tanto para o profissional quanto para o mercado, mas também desmistificar um pouquinho dessa tecnologia que, de repente, apareceu assim, em todos os lugares, em todos os momentos, e vem continuando a se destacar em notícias e em casos diferentes, desde o ano passado, ali, desde o início de 2023, que vem se destacando. Mas tem um contexto para isso. Primeiramente, estou me apresentando, eu sou a Juliana, eu sou do interior do estado do Rio Grande do Sul, lá da Serra Gaúcha. Atualmente eu estou na Itália, numa cidade chamada San Lorenzo al Mare, para fazer o processo de cidadania, e devo esticar aqui por mais algum tempo para participar principalmente de eventos e poder trazer mais novidades para todo mundo. Eu trabalho, então, na área de design e inovação há mais de 8 anos, e tive a oportunidade de trabalhar com grandes marcas ali de vários segmentos, desde o segmento indústria até financeiro, retail. Então, eu tive participação ali em diversos players. Eu tenho, sim, pós em Business Design, que é a área onde eu mais atuo, e atuo bastante aqui na Ilegra, que é a empresa onde eu hoje trabalho na frente de consultoria, do núcleo de consultoria chamado DDI, que é Digital Design Innovation. Aqui eu lidero times que ajudam empresas, grandes empresas, principalmente do setor financeiro, a implementarem processo de inovação e a realizarem experimentos voltados para a inovação. E eu puxo basicamente duas temáticas aqui dentro, são os principais enfoques meus, que é blockchain e o outro lado, inteligência artificial, que a gente vai fazer hoje. Além disso, para quem não se lembra, também ainda continuo como uma startup na área da educação, inclusive indo para a fase de lançamento, que é o momento que a gente está da startup do projeto nesse momento. E agora eu gostaria de passar com vocês, e eu quero que vocês tentem prestar atenção. O vídeo está em inglês, mas não se preocupem tanto com as palavras, e sim em fazer uma boa leitura do vídeo, prestar atenção dos detalhes, porque aqui temos vários pontos importantes aqui para anotar. Ele não está passando. Deixa eu só fazer um ajuste aqui da tela. Provavelmente. Ele não está rodando aqui na apresentação. Eu vou só trocar de tela para facilitar. Problemas de... Pode ser. Facilita para mim, que acho que vai dar menos problema até com o vídeo. Pode ser só uns 15... I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the Basicamente, aqui nós temos um vídeo que aparentemente parece ser o ator Morgan Freeman.
tá aqui conversando com a gente e se expressando ali num fundo bem estúdio, né? E trazendo as falas deles. Porém, isso aqui não é o ator Morgan Freeman, isso é uma inteligência artificial, múltiplas inteligências artificiais, na verdade, e aqui tá mostrando um pouquinho, que estão usando as expressões e a forma de falar de uma outra pessoa e trocando 100% a imagem, o que a gente vê e o que a gente escuta. A gente tem tanto as características faciais e as expressões e a movimentação dele, inclusive movimentação dos olhos e íris, e como o próprio ator Morgan Freeman se expressa, não a pessoa que está por trás, e a voz do ator, mas não é o ator que está ali nesse vídeo, tá? Esse vídeo foi lançado ali em 2022, ele já tem algum tempinho, mas ele causou tanto impacto pelo potencial, e aí entrou talvez foi um dos primeiros ali que mais chamou atenção no mercado, para chamar uma nova categoria de artefatos gerados por inteligência artificial, que se chama deepfake. Deepfake é essa representação muito próxima à realidade, que somente pessoas que estão há muito tempo no mercado, estudando ou usando ferramentas, vão conseguir interpretar a diferença entre o real e algo sintético, que é o tipo de dado gerado por inteligência artificial, está sendo chamado de dado sintético. Agora, fazendo essa pequena introdução, eu vou voltar a compartilhar minha tela para vocês, para a gente continuar a nossa discussão aqui e apresentar um pouquinho mais do que vem após esse ponto. Então, aqui a gente teve uma prévia do que é um deepfake, um uso bem avançado de inteligência artificial generativa, em cima de, implicando até na mostra de um gêmeo digital de uma pessoa real, muito fiel. Mas, afinal, o que é inteligência artificial? Eu vou passar por alguns conceitos só para que a gente possa falar mais sobre inteligência artificial com um pouquinho mais de propriedade, e prometo que vou tentar ser o mais breve possível. Inteligência artificial, basicamente, é a habilidade do computador de pensar e aprender a partir de dados. Isso significa que ele ainda é um sistema, ele ainda é um monte de código que está rodando por trás, tá? Não deixa de ser. É um sistema, uma base de códigos, uma linguagem toda específica rodando que ajuda a pensar, atuar e estuda o ser humano, com base nos dados que a gente dá para ele aprender. Então, ainda é um código, a gente não saiu desse... E acredito que não vai sair ainda para o biológico, pelo menos por enquanto, mas ainda continua no lado do código, do algo do artificial mesmo. A inteligência artificial, ela não é de hoje. Ela surgiu lá em 1950. Os termos da inteligência artificial, eles são os mesmos e batem com o mesmo tempo do lançamento do chip e do computador, tá? Então, a inteligência artificial, historicamente, é contada como nascimento junto, basicamente, com o computador, com o que a gente conhece hoje como computador, não a versão portátil, a versão mais antiga ainda, que foi feita lá no momento, ainda foi confeccionada e desenhada durante a guerra, né, como uma arma de guerra, inclusive. Então, ela nasce lá naquele momento e ela vem evoluindo, passando por 3 fases principais que a gente chama. A primeira é a inteligência básica, que a gente vai ver alguns exemplos em seguida. Segundo momento, a gente chama de aprendizagem de máquina, ou a fase de machine learning, cuja algumas ferramentas até hoje se apropriam muito dela, e a fase que a gente está no momento é chamada de aprendizagem profunda, ou o termo em inglês, deep learning. O que isso significa na prática? Quando a gente começa lá nas primeiras décadas de trabalho, a gente tem formas mais arcaicas da inteligência artificial. E os primeiros datam, inclusive, o chatbot chamado Elisa, que surgiu lá em 66, criado por um programador e um psicólogo. E o chat era uma forma de conversa entre o psicólogo e a inteligência para entender nuances da mente humana. Então, ele já existia em 1966, já existia chatbot. O conceito de chatbot já existia. Mais à frente foi avançando para que fossem inteligências mais complexas. Ainda dentro dessa fase de inteligência artificial, a gente tem o Deep Blue. O Deep Blue é quase que uma CPU, uma caixa mesmo, como se fosse de computador, com a inteligência artificial rodando dentro, feito especificamente para bater um jogador de xadrez. Eles estavam tentando desenhar um computador, uma inteligência capaz de competir com um jogador de xadrez humano. Então, esse é o primeiro início ali do nosso joguinho de xadrez, vem do Deep Blue, que
ainda ali na fase na virada dos anos 2000. E aí, quando a gente vem para o machine learning, a gente pensa, nossa, mas isso já é super atual? Não é nada atual. O nosso joguinho de xadrez clássico dos primeiros celulares já tinham machine learning por trás. É uma coisa muito sutil que a gente parece não ver. O Google Tradutor, ele usa machine learning por trás. O Netflix e o sistema avançado dele de indicações de filmes ali que a gente tem, usa machine learning por trás. Então, a gente já interage com a inteligência artificial há muito tempo. Antes da gente vir agora para os casos mais famosos, ChatGPT, exemplo de inteligência generativa, carros autônomos, Tesla, ou mesmo, e aqui a gente pode até dar risada, o CAPTCHA por imagens do Google. Aquela coisa chata que a gente tem que ficar marcando as caixinhas das imagens para provar que a gente é um humano e não inteligência artificial. É uma inteligência artificial. Então, é algo que tipo, parece tão bobo, mas é super complexo, porque a leitura de imagem pela inteligência artificial é um dos avanços mais recentes da tecnologia. Não é algo que é tempos atrás, e enquanto isso a gente já fica ali batendo boca com o CAPTCHA, dizendo aqui tem um pedacinho da bicicleta, você não está vendo. Mas isso já usa inteligência artificial no nível mais avançado que a gente conhece hoje, pelo menos que está disponível para a gente no mercado. Isso significa que existem diferentes tipos de inteligência artificial, e que a inteligência generativa é uma delas, mas existem outras duas muito conhecidas, que é a inteligência preditiva, que é o que é usada, por exemplo, no Netflix ou na Amazon, nos sites de recomendação, onde ele usa uma base de um histórico que a pessoa está movimentando ali para dar uma recomendação sobre. Então, ela é basicamente um histórico de uso daquela pessoa que é analisado e passada indicação. Já a prescritiva, ela é mais elaborada. Ela analisa múltiplas fontes de dados ao mesmo tempo, bases antigas e novas, para direcionar e tomar ação. Essa é a mais complexa e hoje o caso mais simples que eu posso dar é justamente do carro autônomo e do sistema da Tesla, de como ele atua. Ele é uma IA prescritiva. Softwares muito avançados, como talvez alguns de vocês tenham escutado, por exemplo, o Watson da IBM também usa muito da prescritiva. Ele usa banco de dados antigos, mas novos dados que estão sendo coletados naquele momento, para aprender e dar direcionamento, ou mesmo tomar a decisão quase que sozinho ali naquele momento. E o meu caso aqui do exemplo da IA generativa é também um dos lançamentos mais recentes da OpenIA, que é a Sora, que é o uso de inteligência artificial para gerar vídeos. Pelo menos com uma qualidade maior do que a gente está acostumado a ver nos geradores tradicionais de imagem ou de alguns que já se exploraram no mundo do vídeo, mas não tem a qualidade para a gente olhar para esses cachorrinhos ali que estão se balançando na neve e não perceber 3 olhos ou uma boca meia torta ou um nariz que não parece mais de um palhaço do que um de um cachorro. Que é normalmente o que a inteligência artificial mais comum faz de erros quando vai gerar uma imagem ou um vídeo. Então, a gente consegue entender que a Sora é um avanço bem grande na questão de geração de vídeos com inteligência artificial, e que ainda está em fase de testes, ela ainda não está disponível para todo mundo, mas que tem uma qualidade incrível, e dá para ver vários exemplos, assim, no site da OpenIA, vocês podem entrar na categoria da Sora, já tem várias opções de vídeos ali mostrando qual é o potencial dessa tecnologia, e ela é muito boa, assim, muito boa mesmo. Agora, indo especificamente para a inteligência generativa, o que ela é? Ela nada mais é do que um grande código onde a gente insere um prompt, insere um comando para ela, e ela tem a capacidade de gerar algo novo para nós, a partir de um comando e da base de dados que ela tem. Ela pode gerar texto, imagem, vídeo, um design inteiro completo, notas musicais ou qualquer entrada que o sistema possa aprender a processar. Ou seja, no mesmo nível que eu gero o dado, eu consigo dar o input, dar o prompt com aquele dado. O que eu quero dizer isso? Uma vez, quando iniciou o ChatGPT, os comandos, os prompts são sempre por texto. Hoje já tem por fala, já tem por imagem, ele já lê arquivo, ele já escuta a música, compreende música e transforma para isso. Então, a mesma capacidade que ele tem de gerar coisas é porque ele também é capaz de aprender. Então, se eu posso sair com um vídeo, eu posso dar um vídeo para ele aprender, e vice-versa. Hoje ela já está compatível nesse nível. E tudo que sai da inteligência artificial generativa é considerado um dado sintético.
E aí, o conteúdo pode incluir desde ensaios, soluções para problemas ou até falsificações realistas, os deepfakes que eu mostrei lá no primeiro vídeo lá do Morgan Freeman. Basicamente, essa é a grande diferença. Ao invés das outras inteligências que me geram, que na verdade não me geram nada, elas podem tomar a ação diretamente ou me dão dados para tomada de decisão, essa aqui gera algo totalmente novo. A generativa, ela tem muito mais fit com a questão da criatividade e de uso de recursos audiovisuais do que as outras inteligências artificiais. Pelo menos até o momento, elas estão separadas nessa categoria. Pode ser que no futuro a gente tenha uma super inteligência artificial capaz de fazer os 3 papéis ao mesmo tempo. Hoje, os modelos de aprendizagem que ela tem por trás são diferentes para cada uma e por isso ela consegue executar somente ações específicas, com um foco específico. Apesar da gente ver um foco específico já conseguir construir muita coisa para a gente. Quando eu falo da GNA, ou Inteligência Artificial Generativa, para o marketing, o que a gente está falando? Aqui eu tenho alguns números interessantes aqui para a gente poder olhar. Eu estou falando de, pelo menos, alguns casos muito importantes sendo usados no mundo da criação do conteúdo. A gente já sabe a possibilidade da geração de texto, da imagem, agora está entrando de vídeo, e a gente sabe o potencial dela de desdobrar o mesmo conteúdo para diferentes formatos. Isso já vem sendo trabalhado, então visualmente ela é muito poderosa para trabalhar no desdobramento e construção de conteúdo, mas também ela está entrando muito com peso para analisar reportes, dados e dar insights mais específicos. O mundo do marketing das últimas décadas para cá evoluiu muito no número de dados, mas nem todas as ferramentas têm um potencial tão grande de análise desses dados. A análise ainda acaba sendo do ser humano. E é complexo, porque são múltiplos dados, são tantos dados que a gente não consegue, às vezes, cruzar ou entender todos os cenários possíveis gerados através daqueles dados. Então, o uso de inteligência artificial aqui é fabuloso. A gente também sabe que a inteligência artificial é muito boa para nos ensinar coisas e uso na área da educação. Isso me gera também um ótimo insight para trabalho de materiais educativos e desdobramentos de materiais educativos. Então, você ensina para ela, a partir daquilo ali ela pode incorporar e gerar algo para ti novo. Um exemplo um pouco mais tátil disso. Eu trabalhei muito tempo com design gráfico, e inclusive com brand design, que foi uma das paixões minhas até uns 5 anos atrás, que eu me envolvi mais. E a gente sempre falava da brand persona. E aí, como é que eu personalizo aquela marca? Se eu disser para vocês que hoje vocês podem pegar o ChatGPT, dar um contexto para ele, dizendo a marca Juliana, ela tem uma personalidade INTP, pelo perfil MBTI de personas, de personalidades, ela é do tipo sanguíneo, ela é gaúcha, tem sotaque gaúcho, ela é ariana, tem 1,60 m de altura, trabalha na área de inovação. Agora eu vou conversar com você e eu preciso que você me responda como ela. Ele vai fazer. Ele vai personificar todas as falas, a estrutura, o tom de voz, tudo voltado para as características da pessoa que eu dei. Então, a capacidade dele aprender a fazer coisas, como incorporar um papel, além de ajudar a compreender um cenário e tangibilizar isso para a educação, é fascinante. E também é um ponto que está sendo usado bastante para conduzir pesquisas. Óbvio que a gente sabe que a gente tem limitações com as ferramentas hoje. Mesmo o ChatGPT, que teoricamente é o mais atualizado dentro da base e confiável, de certa forma, a gente perde, às vezes, um timing de 6 meses de dados de mercado na versão paga, por exemplo, desde a última atualização dele. Enquanto a gente também, do outro lado, tem ferramentas que se atualizam a todo momento com dados. Exemplo, o Gemini, da Google, ele está totalmente ligado na base da internet, ele tem acesso, mas aí ele não consegue ser preciso na pesquisa, então ele pode enviesar drasticamente a resposta dele, porque ele não sabe analisar o contexto daquele conteúdo que ele está analisando. Então, tem vieses ali. Eu ainda prefiro uma ferramenta que não está tão atualizada, mas que seja mais segura, que se eu pedir para ele a fonte de onde aquele dado saiu, ele consiga me dar. Então, para pesquisa, está sendo muito boa, ainda tem um pouco a evoluir, mas também funciona muito legal. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente vai lá para o profissional que está usando essas ferramentas,
ela tem a capacidade de reduzir em torno de 12,5 horas por semana. Isso especificamente para times de marketing, tá? A gente está falando ali de 25 a 26 dias de redução de trabalho por ano, ou de aumento de produtividade desse time de marketing. Isso que, no momento, existem alguns dados que falam que o percentual ainda de aplicação de IA generativa para marketing está em torno de 30% das atividades prestadas. Ou seja, tem muito mais espaço ainda para evoluir. Isso aqui ainda pode aumentar em relação à produtividade muito mais do que está hoje, tá? E aonde é que a gente vê mais concentração de ferramentas com IA dentro da área de marketing? Óbvio, chatbot sai para o primeiro. A gente tem ali esse tipo de ferramenta que conversa contigo, ou que pode te ajudar em canais de comunicação, é o que está mais disparado em volume, em opções. A gente também tem muitas ferramentas focadas muito no copy. E aí a gente tem justamente o Jasper, que é uma das ferramentas mais refinadas para esse uso específico de copy. E aí eu falo o copy porque é para o marketing, mas se eu quiser usar ele para outros fins, como jurídico, para escrever textos de contratos, e o que precisar, ele também funciona muito bem, porque a especialidade dele é escrever o mais próximo de como o ser humano escreve dentro da especialidade dele. Então, ele evolui muito bem nisso. Existem, óbvio, muitas ferramentas evoluindo maravilhosamente dentro do mundo visual, e aí a gente fala aqui, ele traz o exemplo do Canva, mas já temos inteligência artificial dentro do Photoshop funcionando, e com evoluções drásticas ali de como a gente pode fazer tratamento de imagens. E existem outras ferramentas muito mais simples também de uso, que também estão aqui. O Canva vem se destacando, e eu acho que eu até vou depois, se eu puder abrir ele com vocês, vou mostrar. Na parte de geração de imagem e geração de vídeo, dá para fazer alguma coisa muito legal já com ele e podendo trabalhar nas peças. E também a gente está evoluindo bastante na questão dos áudios. E eu botaria aqui menos, mas os vídeos também. Temos várias ferramentas boas hoje, por exemplo, para trabalhar um avatar possível muito mais próximo da realidade, com movimentação, com fala, com tudo que precisa para personificar e usar. Então, aqui estão alguns dados. Esse aqui é de um relatório da HubSpot. Também é um material muito legal, que está bem completo sobre pesquisa, que eu tirei alguns dados interessantes para a gente trazer para cá, para trazer para vocês a aplicação. Além disso, quando eu vou para o mercado, que cases eu tenho? Como é que temos o uso de inteligência artificial? E aí aqui eu trouxe 3 cases, um bem diferente do outro, algum mais focado para o uso no geral, outros mais localizados. Esse aqui é um vídeo muito legal, é um case brasileiríssimo da Pets, do uso de inteligência artificial, com um foco um pouco diferente. Eu vou ver se eu consigo rodar ele aqui, eu acredito que esse vai, porque está aparecendo o playzinho do YouTube aqui. Mas no início ele está um pouquinho com as falas em inglês, mas depois ele já vem com os relatos das pessoas do time em português, tá? Vamos ver se vai rodar aqui certinho. Online store where the dogs get to choose what they really want to buy. It's simple. You go to Pet's website, click on Pet Commerce, and show the products to your dog. Using facial recognition, the tool will detect when the dog is interested in a product, adding it to the shopping cart. To do that, we partnered with Tudo de Cão Institute, led by one of the best dog trainers in Brazil, to categorize thousands of facial expressions from different dog breeds, according to the position of the ears, mouth, and signs of relaxation or alert. Then, we trained an artificial intelligence activated by visual recognition to detect the same signs as the dog trainers did for every single breed. And finally, we made the first ever UX and UI designed exclusively for dogs. Para construir a experiência de navegação, nós levamos em consideração a visão dos cachorros. Diferente dos humanos, eles enxergam uma escala de amarelos e de azuis. Além disso, como eles não prestam atenção em imagens estáticas, nós apresentamos os produtos todos em movimento e ajustamos a frequência sonora para que os dogs consigam perceber melhor o som. Pela primeira vez na história, quem vai comprar vai ser o cachorro, mas quem vai pagar vai ser você. Então, basicamente, aqui é um uso mais, vamos dizer assim, talvez um dos cases mais legais, assim, relacionados ao mercado brasileiro e inteligência artificial. O que ele falou aqui, basicamente, eles estão usando inteligência artificial para quando a pessoa entra no e-commerce da Pets, ela possa usar a câmera para identificar as reações que o cão faz com relação aos brinquedos, para ele poder interpretar o que o cão está
está dizendo, se é positivo ou negativo, aquele brinquedo gerou interesse, não gerou interesse. Essa é a parte mais interessante da Pets, assim, comercialmente eu falando do case, que ela conseguiu trabalhar, mas ao mesmo tempo, e tem uma parte que não está aqui, ao mesmo tempo que ela conseguiu usar a inteligência artificial para gerar essa experiência de consumo totalmente diferente para quem é dono de pet e ter esse resultado, esse grande case, ela utilizou boa parte desse mesmo modelo que ela criou para organizar e melhorar a logística da empresa. Então, enquanto ela chamou muita atenção na mídia com esse case interessante, o que realmente gerou dinheiro para ela, e eu vou dizer gerar dinheiro no sentido de economizar, foi o uso da inteligência artificial para poder acelerar a questão das entregas. Então, o que eu faria? Se a Juliana comprou, estou lá no Rio Grande do Sul, comprei o produto. E aí ela pega a inteligência artificial e vai analisar o estoque de todas as pontos de distribuição e ver qual é o estoque mais próximo da Juliana para entregar o produto. E aí ele vai indicar aquilo. Isso gerou uma economia enorme em questão de logística, em questão de pegada de carbono, inclusive, em questão de operação. Então, existe o case bonito, que dá um ótimo retorno para a empresa, um case muito diferente para se trabalhar, como essa da reação dos pets sobre o brinquedo, mas existe sim, e o pouco falado, o uso da inteligência artificial como uma forma muito mais logística e interessante que gera retorno a curto prazo. Então, ela chama atenção, sabendo que essa ferramenta vai demorar um pouco ali para estar sendo 100% operacionalizada, e ela vai ter um tempo maior de retorno de investimento, enquanto a mesma inteligência ela pode ter retorno de investimento em curtíssimo prazo, quando bem aplicada numa questão como um problema de logística, e ela poder economizar dinheiro ali na logística. Então, existem os dois lados da moeda. O outro caso que eu trouxe aqui, ele não é tão novo, ele é da Natura, ele é de 2018. Ela contratou uma inteligência artificial por trás da IBM para ajudar a personalizar as falas e a comunicação com as consultoras, com as vendedoras lá da revista. A gente sabe o quão difícil é manter o engajamento de vendedoras que estão lá na ponta, que estão direto com o público e que ainda fazem um sistema muito manual comparado com as outras opções de venda que a gente tem hoje. E que engajar elas, manter elas ativas, fazer com que elas realmente cheguem nas pontas onde a internet não consegue chegar hoje, porque tem um grande público ali, um grande potencial fora dos alcances da internet, seja por uso da tecnologia ou acesso à tecnologia, existem as duas barreiras. Então, ela usou a inteligência da IBM, um modelo específico deles, para entender qual que eram os comportamentos de cada uma, como é que é os perfis, e a partir desse histórico, poder trazer mais recomendações para ela de como ela poderia trabalhar melhor. E isso aumentou o alcance e a produtividade das consultoras fundamentalmente, sim, foi um alcance muito interessante e que ela continua usando a inteligência artificial até hoje. Então, ao invés de analisar os produtos, ela analisa o comportamento das vendedoras para entender e sugerir o que é melhor para ela, o que ela pode fazer para aumentar as vendas delas. Esse é um case que não tem vídeo bonito, não é tão chamariz, nunca apareceu na mídia quase, mas que fundamentalmente gera resultado. E é uma inteligência artificial que eu não estou usando lá para conversar com o cliente lá na ponta, eu não estou usando para tornar o meu vídeo e a minha comunicação mais bonita. Eu estou usando ela para me ajudar a entender os meus vendedores e como é que eu posso ativar eles de forma mais personalizada e ajudar no engajamento deles na venda. Então, aqui é um case bem tangível, assim, que eu acho que é bem legal de conhecer, simples, mas forte. E outra é uma novidade mais atual, não tanto no mundo financeiro, mas que lida com a experiência do cliente, que é o uso da inteligência artificial do Nubank, que entrou esse ano no aplicativo, para ajudar a personalizar a recomendação de produtos financeiros para a pessoa. Vendo a movimentação de valor que ela está fazendo dentro da plataforma, ela entende aonde está o ponto mais fraco dela e a inteligência artificial faz a sugestão do produto financeiro mais coerente para aquela pessoa. Então, até o momento, a gente tinha aqueles sistemas de recomendações dentro de sites mais tradicionais. Esse aqui, ele é mais personalizado. Quando eu falo, por exemplo, de uma recomendação de produto dentro de um marketplace, eu estou falando da tomada da recomendação do produto com um grupo de pessoas com perfil parecido ao meu. Ou seja, ele está pegando vários dados de um grupo de pessoas que é mesma faixa etária, mora no mesmo lugar e me recomenda o que a maioria desse grupo está comprando. Quando eu falo nesse nível de uso de inteligência artificial, ela não está analisando todo mundo, ela está me analisando. Ela está analisando as minhas movimentações, exclusivamente da Juliana. Então, é aqui que é o salto maior.
A hiperpersonalização, que se fala há muito tempo como tendência, agora começa a se tornar tangível como fazer, porque o volume de dados que a gente coleta, os pontos de contatos vários que ela passa, tu consegue integrar isso e automatizar, ao invés de tu ter que fazer manual a leitura e a recomendação. Então, aqui é uma grande virada, e por isso que eu trouxe esse ponto no Nubank. Ele ainda não trouxe dados de quanto isso realmente deu de retorno para ele, mas eu acredito que para hiperpersonalização, para uma estratégia omnichannel, por exemplo, pode ser um grande pulo do gato aqui usar a inteligência artificial se conseguir comprovar que esse caso de uso deu resultado. Acho que é um dos desafios de muito tempo ali de marketing, trabalhar omnichannel, dar a experiência única em todos os canais, e eu vejo que aqui pode ser o primeiro passo que a gente está evoluindo em direção disso. Inclusive, para quem quer acompanhar mais as evoluções disso, eu vou dizer que seguir e entrar nos vídeos, nas lives da Zendesk, o software, eles vêm falando há muito tempo de como operacionalizar isso com inteligência artificial, e eles têm avanços concretos, o que muitas vezes a gente sabe que ter acesso ao software pode ser muito caro, mas a inteligência deles de como eles estão organizando a coisa, a gente consegue replicar muito com outras ferramentas mais acessíveis. Então, pode ser uma dica ali para poder acompanhar essa evolução numa das empresas que eu estou vendo que está tendo mais destaque em uso de inteligência artificial e trazer isso para tangibilizar, assim, não dizer, economiza, otimiza, sair um pouco daquele ar etéreo, da estratégia que nunca chega no chão e conseguir trazer isso para baixo e ver como é que se operacionaliza. Bom, o futuro vai ser uma maravilha, então, né? Vai estar tudo automático, vou gerar texto automático, vai ter já alinhado com a brand persona, vai ter vídeo, já vai ter revisão de texto, vai ter o mesmo conteúdo sendo traduzido para 400 milhões de coisas. Só que não. O momento que a gente está na inteligência artificial, ela erra, e ainda erra muito, a ponto de ter um cachorro com 3 olhos e um nariz de palhaço. Então, a gente tem que cuidar muito isso. A gente ainda vai precisar do ser humano por muito tempo para poder corrigir e poder direcionar melhor essa ferramenta para que ela possa. Eu brinco para o meu time que quem começa a brincar com a inteligência artificial, usar ela no dia a dia, é como tu ter um estagiário. É como tu tá treinando um estagiário todo o tempo. Tu tem que estar sempre conversando com ela, lembrando os pontos, lembrando o briefing daquela conversa. Olha, não, tu esqueceu lá do que eu falei antes, volta para cá, tu não me deu esse ponto. É como se estivesse treinando um estagiário. Talvez em algum momento esse estagiário seja efetivado, mas por enquanto ele ainda continua sendo estagiário e a gente precisa ficar ali com o olho no que ele está fazendo. E por que eu faço isso? Porque sim, dentro das grandes vantagens, otimização, análise rápida de dados, melhoria de eficiência, oportunidade de negócio, processo mais científico e tecnológico, a gente tem muitas desvantagens. A gente tem riscos à privacidade e segurança, e aí a gente precisa cuidar, principalmente no início, quando não se tem uma garantia de que aquela ferramenta é confiável, cuidado com a troca de dados que acontecem ali, até que tu tenha alguns níveis maiores de segurança, por exemplo, uma indicação clara de que o grau da segurança da ferramenta é bom. Um login usando o Google, por exemplo, com dupla autenticação. Isso já é um sinal que a ferramenta já está um pouco mais evoluída, não é simples, coloca um e-mail e senha e vai. Aí ele é um ponto interessante. Uma página onde a própria ferramenta deixa transparente da onde vem os dados que ela está usando para treinar aquele modelo de linguagem. E isso é, assim, extremamente recomendável prestar atenção para ver se ela não está fazendo algo por trás. Se ela não for clara, ela está fazendo algo que não é tão interessante dela expor. E existem muitas ferramentas que não tem problema nenhum, vão ser basicamente o ChatGPT treinado para alguma coisa. E tudo bem, funciona super bem. O Copilot nada mais é do que o ChatGPT treinado para alguma coisa. E está funcionando muito bem, porque ele é uma múltipla inteligência. Então não tem problema nenhum, e inclusive me atesta a fonte de onde ele está tirando os dados, qual o nível de segurança, se os meus dados estão sendo usados para treinamento ou não. Então, tecnicamente, pelo menos até que falem o contrário, se prove, a gente tem uma segurança ali com essas grandes empresas que deixam mais transparente da onde elas estão vindo e para onde elas estão indo, tá? Ponto 2 ali que é bem importante. Quanto mais a gente usa inteligência artificial, a gente fica preso a ela. E a gente para de pensar nas coisas. Então, cuidado com a dependência da ferramenta. Para quem está iniciando, ignora isso por enquanto. Mas depois de um certo tempo, vocês vão começar a prestar atenção. Meu Deus, como é que eu fazia isso sem o ChatGPT? Como é que eu fazia isso sem aquela ferramenta? Então, toma cuidado para a gente não perder as nossas skills analíticas, lógicas, criativas do ser humano que devem permanecer com a gente e usar sempre a inteligência artificial como ferramenta, como um complemento nosso. Lembrem das questões éticas e morais.
sim, para o ChatGPT, se você for lá e pedir para ele gerar uma imagem para você, de um CEO de uma empresa, ele ainda vai gerar um homem entre 40 e 45 anos, 40 e 50 anos, de terno, cabelo branco, pele branca, ele ainda enviesa. Porque a base que ele foi treinado corresponde ao que a gente aprende. Só que o ser humano sabe diferenciar que se eu falei o diretor X vai ser contratado, pode ser homem ou mulher. Agora, a inteligência artificial, quando ela lê os dados, ela não sabe fazer essa interpretação. Ela é literal na interpretação. Então, vai haver questões éticas porque a gente escreve já dessa forma. E ela não vai saber fazer essa ponderação, essa interpretação mais aprofundada que nós, seres humanos, fazemos. Então, tomar muito cuidado, principalmente com a questão de textos, e com imagens geradas, porque pode sim ter pontos ali, características pequenas, que para o leitor vai parecer uma acusação, vai parecer um enviesamento para ele que não é coerente com o momento dele. E, óbvio, a gente tem que entender que ela tem uma falta de conhecimento e entendimento de público geral. E aí a gente vai, assim, percepções de diferenças entre regiões do país, um gaúcho e um paulista, a forma que ele fala. Se eu não for super específico e disser para ela que eu preciso aquele sotaque é de tal forma, ela não vai saber. Ela não vai saber diferenciar isso. Então, ela não tem essa visão de contexto como a gente tem. E a gente vai precisar trabalhar com ela ali para chegar nesses resultados mais polidos, sempre lado a lado, sempre revisando e forçando ali. Não, criatura, vamos lá, preciso que você errou essa palavra, troca aqui para mim de novo. Essa fala que a gente tem com o estagiário, como eu brinquei, é com a ferramenta também, principalmente no início ali, quando a gente está usando ela. E aí, aqui eu trago um insight bem interessante, assim, teve várias falas dos anos para cá, que era muito a gente está saindo de uma era de a computação como algo terceiro a nós, para a computação assistindo a gente. Ou seja, basicamente, a gente nunca mais vai pensar por nós mesmos. Ou seja, ao invés de eu usar uma agenda de discussão com 5 pessoas para fazer um briefing, eu posso simplesmente discutir com o ChatGPT o briefing. Sim, isso já é possível, isso dá para fazer esse tipo de polimento e reduzir a agenda de algumas pessoas que talvez ficariam muito contentes de não estar mais naquela agenda para algo que para elas não é exatamente útil. Então, dá sim, existem várias perspectivas de uso de inteligência artificial que podem nos assistir no dia a dia, mas hoje ainda nos substituir está muito longe, tá? Está ainda muito longe disso. Então, aqui é uma ponderação. Agora, saindo do mundo da inteligência artificial para as empresas e vindo para nós profissionais. Como é que isso está acontecendo e como é que isso está evoluindo, essa troca? Quantos das nossas skills, da nossa aprendizagem está sendo trocada ou podendo ser assistida por uma inteligência artificial? Então, aqui tem alguns dados interessantes, assim, e aqui eu trago já direto o primeiro desenvolvedor de software. Há 1 ano atrás, eu trouxe uma palestra com esses dados, cujo a porcentagem era de 96% da inteligência artificial substituindo o desenvolvedor de software. De repente, em 1 ano depois, eu venho para 47%. Justamente porque a gente sai daquela, nossa, vai fazer tudo por mim, vai me substituir para, opa, ela realmente só consegue fazer isso aqui, então vamos usar bem ela por enquanto fazendo isso aqui. E aí a gente entra em alguns papéis um pouquinho diferentes, com percentuais diferentes. Advogado, 35% das tarefas. Advogado, principalmente, leitura de documento, resumo de documento, trazer os pontos principais de processos ali com 100, 200 páginas. Por que eu preciso ler tudo? Se eu posso usar a inteligência para trazer essas pontuações para mim. Consultor de gestão, mesma coisa. Um monte de reportes, dados de quarter, movimento de mercado. Preciso ler tudo isso, se eu posso acelerar com a inteligência artificial, ela ler e trazer esses insights para mim, muito mais fácil. Vendedor também, muito por conta do uso do chatbot em alguns canais para automatizar algumas coisas, leitura de dados por outros lados para ajudar, compreensão e agora, refinamento de um pitch comercial, por exemplo. Então, muitas das tarefas que ele tinha que fazer muito solo ainda, já consegue ter esse grande apoio. Por isso que vai de 30% a 50% das tarefas ali, das skills necessárias no dia a dia, indo para cá. Professor, 30%. Mesma coisa. Montar material, organizar material, buscar insight, buscar outras formas de apresentar aquele conteúdo. É por ali que as tarefas vão. E o médico ainda está muito inicial, talvez porque o mundo da saúde não utilize muitos dados como deveria, né, teoricamente falando. Mas já está mudando, e eu acho que o médico é uma visão um pouco diferente.
a tecnologia não vem para substituir skills do médico. Ela vem para trazer skills que o mercado estava sentindo falta. Ou seja, diagnósticos mais refinados de doenças, a combinação de múltiplos exames para uma análise mais, de uma perspectiva mais global daquela pessoa, através de todos os exames que ela estava fazendo, e não tão quadradinho por quadradinho, como é o setor da saúde hoje, que o cardiologista não vê sequer um exame sei lá, de vitaminas, às vezes. Então, isso vai ajudar a fazer essa combinação de fatores que hoje é muito segregada dentro do mundo da saúde. E aqui eu tenho um site bem legal para vocês pesquisarem e brincar um pouquinho, que é willrobotstakemyjob.com. Esse site aqui, você pode jogar algumas profissões e ele vai te reportar o quanto por cento dessas skills estariam sendo substituídas ou sendo trabalhadas por inteligência artificial. E ele dá uma série de outros dados. Esse é um site que é recente, tá? Então, ele já tem uma galeria bem legal de profissões. Ele é em inglês, então vai sofrer um pouquinho ali na hora da pesquisa. Mas ele já traz vários dados legais, principalmente para quem está fazendo transição de carreira, para quem é jovem e está começando na carreira, quer saber como é que está o mercado, a questão da inteligência artificial quando está afetando a carreira que ele quer entrar, e até outras perspectivas, como posições no mundo, média salarial, assim por diante. Então, ele vai mexendo um monte, e ele mesmo é uma inteligência artificial. Então, dá para fazer algumas combinações bem interessantes e encontrar dados interessantes por aí. Aqui é uma mudança que houve, não sei se para quem acompanha, a Fórum Econômico Mundial, ela tende a trazer todo o início do ano, a cada certo tempo, quais as skills, quais as top skills para aquele ano ou para uma série de anos, né? Então, aqui, aconteceu que em 2023, ela lançou em janeiro a top skill de 2023, as 10. E aí, de repente, 2 meses depois, foi lançado o ChatGPT. E exatamente 2 meses depois do lançamento do ChatGPT, ela se obrigou a lançar de novo o Top Skills, porque houve toda uma mudança de compreensão de como é que seria o futuro do trabalho com o uso da inteligência artificial. E ela mesma foi obrigada a se reajustar e trabalhar. Então, a gente tinha, por exemplo, no lado esquerdo, tecnologia, literacia em tecnologia, lá na 6ª posição. E aí, de repente, a gente vem com literacia ou compreensão de tecnologias, ferramentas de tecnologia, para a 3ª posição, e a gente entra com IA e Big Data para a 7ª posição, mudando várias posições, mas, óbvio, não alterando 2 estratégicas que a gente tem aqui, que é o pensamento criativo e o pensamento analítico, que são as 2 top skills que continuam presas ao ser humano e vai sempre ser, e talvez ali onde está o maior diferencial. Então, aqui é um pouquinho. O que eu posso aderir no meu dia a dia? Como é que eu posso usar? Tá? Então, aqui eu trago as minhas top 6 ferramentas para vocês e depois, em seguida, eu vou falar um pouquinho do prompt e vou abrir elas com vocês para a gente dar uma olhada. Eu uso, sim, por acaso, dentro da minha startup, eu sou responsável pela parte de comunicação e marketing. Então, o Canva, para mim, hoje vem ajudando muito, tanto para gerar textos, quanto para gerar imagens e vídeos de uma forma mais estratégica que eu vou mostrar em sequência. O Canva por si só, pela sua biblioteca, já é muito potente. Agora, quando ele complementa com o uso da inteligência artificial, ele é muito bom. O texto do Canva gerado ali, ele é interessante, mas eu confesso que muitas vezes eu vou ainda para o ChatGPT, porque me parece que ele é um pouco mais refinado do que a geração de texto do Canva. Mas em termos de imagem e de vídeo, dá para fazer um trabalho já bem interessante com os recursos que ela tem ali. A do meio, que aparece ali, parece um Gzinho, é a Gama. A Gama é uma inteligência artificial, uma aplicação específica para gerar apresentações. E apresentações num nível maravilhoso, onde você só dá um prompt para ela, ou um texto que você quer que ela transforme numa apresentação e ela faz. Com um layout maravilhoso. Também vou ver se eu consigo abrir com vocês a ferramenta para mostrar. O ChatGPT, pelo ChatGPT, é muito bom. Quem consegue pagar ele, maravilhoso, porque para análise de dados, análise de documentos, é só na versão paga, e ele faz maravilhas. Aqui no canto esquerdo, na parte de baixo, eu tenho o símbolo do Copilot. O Copilot, ele no começo prometia muito e entregava pouco, mas hoje, para quem tem empresas que usam todas as ferramentas do Microsoft, principalmente o pacote 365 ali com Word, PowerPoint e tal, ele está fazendo maravilhas. Inclusive, aqui na Elegra, a gente está trabalhando num treinamento exclusivo para uma empresa do setor financeiro que está implementando o Copilot para todas
as frentes, e o potencial dessa ferramenta é maravilhoso. O concorrente dele, o Gemini, ou Gemini, que é o do Google, ainda não está nesse nível, mas a versão free dele, para quem quer acessar e usar como uma ferramenta de pesquisa para algumas atividades mais simples, fabulosa, tá? Também funciona muito bem, desde que tu saiba fazer o teu direcionamento ali e cuidar para onde ele pode estar enviesando. O nosso robozinho ali da coluna, da linha de baixo, que está bem no meio, ele é o Jasper. O Jasper, então, para textos, para mim, o ChatGPT faz muita coisa, mas ele é muito generalista. Quando eu preciso de copies mais aperfeiçoados, quando eu preciso de textos mais polidos com um foco específico, o Jasper ainda é o melhor, e ele já tem várias integrações ali muito poderosas para uso, principalmente para a questão de encontros de palavras-chave para CIO, parte de copy para anúncios e textos, ou mesmo para dentro de marketplaces, descrição de produto. Então, ele tem uma evolução muito boa para isso, é uma boa ferramenta. E o último do canto aqui, do canto, a linha de baixo, o canto direito, é a Synthesia. A Synthesia, então, é uma das ferramentas mais poderosas hoje para criar vídeos com um avatar de pessoa. Então, ela tem vários ali pré-setados, e você pode e consegue gravar vídeos usando essa inteligência artificial somente com um prompt, e você escolhe se você quer colocar a sua voz, se eu não me engano, ou se você quiser, pode usar uma outra ferramenta de IA para gerar a voz. Eu não sei se ela já começou a integrar a parte de voz aqui dentro, que eu acho que seria muito bom, mas em termos de avatar e de ter como se fosse eu aqui apresentando, não sendo eu, poderia ser um avatar aqui no meu lugar, e ela está apresentando no meu lugar. Então, aqui a gente talvez tenha uma das ferramentas mais poderosas em questão de geração de vídeo com uma pessoa ali conversando. Tá? E aqui eu trouxe algumas dicas, porque a gente vai ver ali em seguida que o uso dessas ferramentas é tão poderoso quanto eu for na hora de criar um prompt. Então, o meu retorno, ele é sempre proporcional à qualidade do prompt que eu dou, à qualidade do comando que eu dou para essa ferramenta. Ele é sempre proporcional. Eu sempre, nos meus trabalhos aqui de uso, junto com a equipe, a gente acabou definindo ali 5 pontos principais na hora de construir um prompt. Principalmente quando a gente quer receber algo bem estruturado de volta. Quando eu uso para explorar algo, o meu prompt pode ser o mais simples possível, porque eu quero que ele explore. Eu quero que você explique para mim o que é inteligência artificial, porque eu estou explorando. Então, ele vai me trazer lá um textão e aí depois disso eu vou polindo. Agora, quando eu quero que ele gere algo específico para mim, quanto melhor for o prompt, melhor vai ser o resultado. E aqui eu tenho 5 perguntas, basicamente, que a gente pode trabalhar. Por exemplo, o primeiro é, defina a função, depois diga para ele, para quem que você está fazendo para quem ele está construindo esse material, esse resultado, qual é o objetivo que tu busca atender e a chegar com isso, defina uma regra, imponha requisitos para ele e defina o formato. Isso acontece o quê? Como é que ficaria? Se eu estou tentando fazer um documento que vai ensinar inteligência artificial dentro do mundo corporativo, por exemplo, eu vou criar um prompt. Cria um documento resumido que ajude profissionais em geral a entender como eles podem utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho. Esse é o meu objetivo. Defina a regra. Inclua dicas práticas, exemplos, leituras e vídeos complementares para que a pessoa possa acessar. Defina o formato. Isso tudo de forma sintetizada para colocar em no máximo 20 slides que formarão este guia de uso de IA. Então, isso aqui é um prompt mais completo, quando eu quero dar uma instrução bem definida. Dá para ir além disso? Dá para ir muito além disso. Eu poderia definir assim, quem está falando? Quem está falando? Quem está construindo esse documento é uma analista de inovação que quer culturalizar a temática de inovação. Quem é o ChatGPT nessa história? Você é o meu copywriting, que é especialista em construção de documentos educativos. Se vocês ponderarem todos esses fatores, é um contexto completo para que ele possa direcionar claramente para onde vai, tá? Então, aqui são as 5 tópicos mínimos ali que eu entendo que já dá um bom prompt, mas se vocês acrescentarem mais detalhes de para quem ele está fazendo, qual é o contexto da situação onde vai ser aplicado aquilo,
qual é o papel dele nessa história e qual é o teu papel nessa história, melhor ainda. Aí ele vai começar a refinar e vai trazer algo muito mais polido. E aí que entram aqueles detalhes de poder falar para ele, eu quero que você fale como se fosse uma pessoa X, Y, Z, com tais características de tal background e assim por diante. Quanto mais vocês refilarem com ele de primeira, mesmo no primeiro prompt mesmo, que vocês vão dar, podem fazer até num bloco de notas, primeiro o prompt, depois copia e cola para cá, melhor vai sair o resultado. E aí depois vocês podem ir refinando com ele só trechos do documento, trechos da estrutura que vocês veem ali que ele precisa corrigir. Mas quanto melhor for o prompt de primeira, melhor vai ser o resultado que ele vai ter em seguida. E aqui, basicamente, da minha apresentação, é isso. E eu quero abrir agora com vocês as ferramentas que eu acho que é muito importante para a gente ver ali, pelo menos, 3 ferramentas básicas para quem nunca deu uma olhadinha e vale a pena entender. O primeiro é, sim, o Canva. Aqui tá algumas possibilidades de como que ele está sendo trabalhado agora. Então, a gente tem aqui, e eu vou mostrar alguns projetos, brincando aqui que eu fiz com os meus trabalhos, para vocês terem uma noção de como é que ele pode ser usado. Vamos brincar aqui, eu vou pegar esse trabalho aqui mesmo, vamos personalizar esse modelo. E aqui eu basicamente vou entrar num ponto bem específico, geração de vídeo e imagem, que eu acho que é onde tem mais espaço. Deixa eu só ver aqui como é que tá os pontos. Jaina vai estar mídia mágica. Basicamente, eu vim aqui, gerei o meu arquivo que eu vou trabalhar, vim para apps, venho aqui para os populares, que ele está chamando mídia mágica. Esse mídia mágica, basicamente, é o gere imagens e vídeos instantaneamente com a inteligência artificial. Você vem aqui para abrir, e aí você vai ter essa caixinha aqui. Ô, Ju, Essa caixinha... Ju, não tá mudando a sua tela. Não tá? Deixa eu ver. Não. Ah, peraí, então vamos lá. Aí ele foi para outra tela, deixa eu mudar aqui. Deixa eu fazer uma coisa mais simples. Agora vocês vão ver todas as minhas abas. Olha que maravilha. Peraí. Aqui. E aqui. Agora vocês estão vendo? Sim. Agora sim. Então, estamos aqui. Que nem eu brinquei antes. Eu vim aqui para a parte do modelo, coloquei um personalizar esse modelo, abri ele aqui na apresentação, e aí eu fui encontrar onde estava esse ponto aqui, esse app chamado Mídia Mágica, que basicamente eu venho aqui na aba de apps, eu rolo um pouquinho para baixo, ele já está sendo bastante usado. Então, ele já vai aparecer aqui nos populares, Mídia Mágica. Mas vocês também podem buscar dentro do app Canva, Mídia Mágica. Eu cliquei nele, ele automaticamente vai abrir esta janela aqui. E aí, aqui, a gente tem algumas opções, gerar imagem ou gerar vídeo, tá? Aqui, vocês vão ver que eu estou usando a versão free mesmo, para vocês saberem, não é nem a versão paga, tá? Então, eu tenho 5 créditos, eu posso gerar até 5 imagens aqui para poder, de graça, para poder testar ele. Aqui, ele me dá o campo para mim botar o prompt. Então, vamos dizer que eu quero, vamos direto por enquanto por uma imagem, eu quero gerar, vamos pensar assim, uma mulher de 1,60 m, 1,60 m, um corpo inteiro, na beira da praia, na Espanha, em um dia de sol. Mulher, eu vou botar aqui, espanhola, de 1,60 m, corpo inteiro na beira da praia, na Espanha. Um dia de sol, com um copo de caipirinha. Vai brincar. Aqui eu posso ver os estilos que eu quero. Então, eu posso dar um ver tudo, ele vai me dizer assim, me dá umas opções. Eu quero um estilo mais foto, um estilo mais filme, um neon, um flash alto, uma exposição longa, ou eu posso ir mais estilos de arte digital, por exemplo, algo mais parecido com um anime, com um psicodélico, ou posso ir para algum estilo mais belas artes, tipo vitral, pintura a óleo, corte de papel e tal.
Vamos brincar com o fílmico mesmo. E aí eu dou a dimensão para ele aqui. Se eu quero ela versão quadrado, paisagem, retrato, que é os mais comuns. Se eu quero uma versão quadrado, e vou botar ele para gerar. A imagem, ela é um pouquinho demorada, mas não é tanto. O vídeo é bem mais demoradinho, assim. Daí eu vou dar algumas dicas para vocês para facilitar onde faz sentido usar os vídeos gerados pela inteligência artificial. E aqui ele já começa a me dar algumas suposições. Aqui provavelmente ele está dando, ó, 2 resultados podem ir contra as políticas. Não sei exatamente, o uso dessas imagens está sujeito a algumas regras, ele está dando algum bloqueio. Provavelmente um copo de álcool deve ser algo do gênero que ele está dando. Mas aqui temos alguma imagem. Vamos brincar com essa imagem aqui, por exemplo. Deixa eu tentar aproximar aqui a minha tela, inclusive, para ver o que ele gerou exatamente. Temos uma mulher com um copo na mão aqui e algo que, sei lá, bem estranho. Está parecendo quase um camarão ali dentro do copo. Mas ela tá aqui, tá com um perfil de praia bem europeu, e de repente tem um copo de caipirinha aqui do lado. Ou E olha seja, o que ela tem na mão, que estranho. Na outra mão. aqui, né? Sim, ela tem alguma coisa que ninguém compreende exatamente o que é, e parece uma mão, mas a gente tá vendo que parece mais um trabalho de Photoshop mal feito. Aliás, ela tem a mão aqui atrás e na frente, eu não sei de onde tá saindo. Então tem que cuidar bastante, porque ela vai gerar esses erros, e aí tu vai precisar tomar esse cuidado para ver se isso vai afetar ou não o que está sendo trazido, tá? Mas dá para ver que ela tem uma capacidade de gerar coisas aqui. Eu não sei porque ele entendeu alguma coisa de bastão. Parece um lápis, sei lá. É, Mas um afinal, canudo. existem alguns erros, tipo uma unha pintada, outras não, um dedo vermelho, acho que ela chutou uma pedra, eu não sabia. E o relógio também tá um pouco estranho, aqui em cima tá um pouco estranho, que aí vocês podem usar ela para gerar outras vezes. O rosto dela também não tá dos melhores. Mas, às vezes, para informações mais abstratas, ao invés de pessoas, funciona. E aqui tá a minha dica, tá? Na parte de vídeos, para vocês gerarem algumas cenas mais lentas, funciona muito bem. Por exemplo, eu usei muito para minha startup para ela gerar vídeos entrando numa sala de aula vazia. Quando eu não tenho pessoas, a capacidade dela de gerar aquele ambiente é muito bom. E aí eu consigo usar ela de uma forma bem específica, assim, de uma movimentação leve de entrada numa sala de aula, poderia pedir para ela simular uma câmera passando em torno de um mouse, por exemplo, ou de um produto. Eu consigo usar o movimento do cabelo, talvez, uma cena de movimento de pétalas, coisas assim. Eu acredito que funciona muito bem usar os vídeos que é possível fazer aqui dentro do Canva, tá? Coisas mais específicas eu esperaria pela Sora do OpenAI, que eu acho que vai gerar muito melhor resultados. Inclusive, para corpos e seres humanos, ela está muito bem, tá? Ela está gerando muito bem. Aqui dentro, consegue-se fazer algo, consegue-se trazer já uma visão de interessante, principalmente em movimento, mas ainda não consegue ser algo tão detalhista, ela ainda vai gerar alguns erros. Imagem vocês podem usar aqui por dentro direto, ou também dá para usar o ChatGPT, que inclusive está aqui na outra aba, que eu também posso usar algumas das explorações. Essa aqui é uma visão de uma conta paga, então onde eu posso já trabalhar, e aqui ele me dá algumas opções. Para quem nunca brincou, existe uma galeria aqui de explorar opções de ChatGPT, e aí existem ChatGPTs treinados para funções específicas aqui dentro. E aí aqui a gente tem algumas opções mais comuns, assim, trabalhadas, por exemplo, um professor de música, um mentor de UX design, tá aqui. Existem também as top training, então existe sim como gerar imagem, e já tem aqui do lado com o ChatGPT aqui, ou mesmo analisar dados. Eu uso muito esses dois aqui mesmo. Esse Image Generator é bem bom, então vamos ver que tentar pegar o prompt que eu tinha aqui, mulher espanhola, e vamos ver o que o ChatGPT, na verdade aqui é o Dali, dentro do ChatGPT, vai poder gerar para mim. Eu vou dar esse comando para ele, e ele vai possivelmente demorar um pouquinho aqui, e vai me dar algumas opções de imagem. Isso tudo já integrado dentro do ChatGPT, então eu já consigo usar ele para algumas coisas aqui dentro, ele já vai me poder
trabalhar. Vamos ver o que ele vai me trazer agora nos segundinhos. E aí, quando eu vou para essa versão paga, vocês também notam que eu tenho algumas opções de entrada de documento. Ele me dá aqui uma opção de anexos, ou seja, eu posso sim mandar para ele documentos e imagens. Não preciso mais dar só texto para ele. E aqui está o nosso querido Dali, com uma imagem, não sei por que ele fez nessa proporção, mas com certeza muito mais interessante e muito mais próxima do que a gente gostaria de uma representação de uma mulher espanhola com um copo de caipirinha na mão. Apesar da condição dele de caipirinha ser um pouco estranha, não ser muito realista, a questão da localização e da mulher tem feições muito melhores do que a do Canva, por exemplo. Então, quando precisar de algo mais específico, dá para vir por aqui, e aqui dá para ver, eu nem sabia, tá aparecendo agora, eu posso pedir para ele editar uma área específica da imagem, então talvez eu possa vir aqui com esse, pintar aqui o copo de caipirinha e dizer para ele melhorar o copo de caipirinha, vamos dizer assim. Deixe o copo de caipirinha mais realístico, próximo à receita brasileira. E vamos tentar dar um... Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Ele está tentando gerar uma nova imagem aqui, ver se ele consegue. Isso é um aperfeiçoamento dele, ele não tinha essa opção até algum tempo atrás, ali até uma semana atrás, que foi a última vez que eu usei para gerar imagens, que não é uma função muito comum para mim. Então, ele já está conseguindo evoluir, o que é muito bom, porque aí eu não preciso pedir para ele gerar 300.000 vezes versões, quando eu preciso que altere só o tamanho da boca da mulher que está estranha, por exemplo. E ela já... E aqui ele me trouxe, óbvio que ele não entendeu, porque ele não sabe qual é a receita brasileira da caipirinha, ele me trouxe um outro copo. Mas é algo que dá para brincar um pouco mais. Mas, Ju, aqui. nesse caso, você poderia, já que agora você pode subir foto, você poderia subir a foto como referência do copo de caipirinha, né? Posso subir. Eu não posso subir de pessoas, tá? Quando subir de pessoas, ele vai se negar. Mas eu posso subir a imagem da caipirinha e pedir para ele trocar pela imagem da caipirinha. Acredito que sim, dá para fazer algum uso nesse sentido, assim. Dá para fazer essa melhoria e essa visão de poder fazer a alteração só de um pedaço da imagem também ajuda muito nesse trabalho, tá? E aí dá para ver que as feições dela também tá muito mais interessante do que a opção gerada ali pelo Canva. Além de gerar imagens aqui dentro, para que outros usos que é muito interessante? Eu uso esse outro chamado Data Analysis, que aí sim, eu subo um arquivo, por exemplo, aqui tem inclusive o report da HubSpot sobre IA no marketing, eu posso subir o arquivo para ele, ó, ele vai subir o PDF inteiro, e aí eu vou pedir, traga os pontos principais do documento pela perspectiva de um analista de inovação. E aí eu vou subir isso para ele, ele vai ler esse documento e vai me reportar o que ele entendeu que ele faz sentido de acordo com o contexto que eu dei para ele. Como o documento já é específico, vocês viram que eu não precisei trazer um prompt tão complexo quanto aquele que eu mostrei para vocês, porque eu já tenho um ambiente mais fechado, eu já tenho um reporte específico de inteligência artificial no marketing. Eu peço para ele trazer o que é interessante para mim como analista de inovação, por exemplo. E aí ele está trazendo aqui todas as ponderações que ele entendeu lendo o documento, que faz sentido eu saber. Então, ele trouxe aqui qual é a adoção crescente da inteligência artificial, quais são os usos principais no marketing, quais que são as ferramentas mais populares, qual o impacto da inteligência artificial na produtividade, considerações éticas e perspectivas futuras. Muito interessante, os mesmos pontos quase que eu trouxe ali para a apresentação de vocês. Eu não tinha feito essa brincadeira aqui, não. Só não trouxe as perspectivas futuras aqui, que são muito generalistas para mim nesse documento. Mas ele conseguiu trazer todas as pontuações. E ele consegue fazer análises bem aprofundadas também. Isso que, assim, pelo meu trabalho, é onde eu acabo usando mais esses pontos e a forma do ChatGPT normal, assim, o chat dele limpinho. Mas aqui ainda existe várias opções, então aqui eu posso usar para produtividade. Posso plugar o Canva direto com o ChatGPT? Posso usar o Adobe Express aqui, uma versão? Posso. Eu posso usar o WebPilot? Posso, que é para a parte de
de escrita, eu posso buscar ferramentas específicas para pesquisa e análises. Olha, tem o Scholar, ChatGPT. Então, ele tem algumas opções específicas que podem ajudar programadores, a parte da educação, a parte de lifestyle. Então, ele tem essa mini loja de opções. E, inclusive, aqui tem uma categoria chamada especificamente dali, que aí é onde eu tenho o Image Generator, que é esse que eu estou usando, que está aqui. Mas eu também tenho, olha, fotos realísticas com ChatGPT, Video Maker com ChatGPT, esse aqui eu não experimentei ainda, talvez valha a pena brincar um pouco. Gerador de logo, cartoonizar, trazer o estilo de cartoon para imagens. Então, aqui vai ter sempre muitas opções, ó, inclusive se eu ponho mais. Isso aqui são todas as pessoas que pegaram, treinaram o ChatGPT e fizeram o seu ChatGPT. Inclusive, eu posso criar o meu daqui, ó, mais ChatGPT, e eu posso clicar num cliente e criar o meu. Aqui é onde eu posso treinar ele totalmente para que ele faça um trabalho que eu quero da forma que eu quero. Por exemplo, eu posso treinar um chat com a brand persona. E aí, toda vez que eu vou conversar com ele sobre uma situação específica, sobre um conteúdo, ele automaticamente vai me responder incorporando aquela persona. Eu posso usar ele específico, treinar ele específico para um tipo de análise que só é feito na minha empresa. E aí, aqui eu trabalho ele. Aqui todo é o como é que eu posso ir treinando, e aqui são configurações. Eu dou o nome para ela, incluo uma descrição, dou as instruções principais e dou os exemplos de uso de conversação e os documentos que eu quero treinar ela em específico. E aqui eu posso, inclusive, adicionar ou tirar competências para ela. Eu posso deixar que ela possa pesquisar, posso ter pesquisa, posso incluir o Dali aqui dentro, ou posso incluir um interpretador de código de programação. Então, aqui é como eu faço o meu chat GPT, como é que eu configuro. Quando esse chat GPT está pronto para uso, muitas pessoas estão incorporando ele aqui, deve passar por um processo, inclusive devem ganhar algum dinheiro com isso, né, como é uma opção que só está prevista dentro do plano pago. Então, aqui já tem algumas desdobramentos dele, o que torna ele uma ferramenta muito boa e completa, comparado com outras ferramentas que são mais específicas. Então, se está no começo usando inteligência artificial, tentando entender, o ChatGPT é uma ótima opção, sim, ainda continua sendo muito bom. Mas, indo para a última, até porque o nosso tempo aqui já estou ultrapassando uns minutinhos e ocupando mais tempo de vocês, o último é o Gama. O Gama é gama.app, e é onde eu falei da questão da apresentação. Então, eu posso subir um texto aqui para ele. Vamos pegar até o texto gerado aqui, e no marketing e tendências. Vou pegar estes pontos aqui desse report, vou copiar ele aqui e vou pedir para ele me gerar uma apresentação em cima disso. Inclusive, aqui ele permitiu um prompt só. Deixa eu ver aqui, 8 cards, apresentação, eu posso inclusive aumentar, ó. Posso ir para 10 cards, e aí ele vai me deixar usar um pouco mais de texto. Não me deixou muito. Relatório. Tudo bem. E eu posso gerar com ele uma apresentação, um site, estrutura de site, ou um documento. E eu posso incluir qual é a linguagem que eu quero que ele use, né? Qual é a língua que ele quer. E eu posso pedir para ele gerar um esboço. E aí ele vai tentar fazer algo para mim, de quais os tópicos que ele pode usar. Ele está trazendo para 10 cards, que foi o que eu coloquei para ele, que iria ter 10 cards, ou 10 slides nesse caso. E aí eu posso configurar ele dizendo que eu quero uma quantidade de texto médio, e eu posso fazer pesquisa de imagem na internet ou gerar imagens dentro dele. E, inclusive, colocar aqui estilo de imagem. Então, eu quero estilo de imagem futurística. E eu posso dar um continuar. Quando eu dou continuar para ele, ele vai me pedir para mim escolher um estilo. E aqui ele tem uma galeria gigantesca de estilos para a gente poder usar, ou eu posso criar uma também, não tem problema, tá? Mas ele já tem muitas boas, assim, eu considero, em que eu consigo dar uma visão toda de fonte, texto, tipo de imagem, estilo de contraste, e em temas, na versão paga, eu consigo montar o meu estilo de acordo com o meu padrão da empresa, por exemplo, usar sempre o mesmo logo, sempre a mesma fonte, sempre a mesma paleta de cores, buscar sempre na mesma galeria de imagens que eu já tenho prontas, por exemplo, e ele poder ir me adaptando. Vamos dizer que eu quero algo futurístico, então eu posso usar esse aqui que tem algumas sombras e os botões, e tem um texto bem legal,
e posso dar um gerar para ele. E aí ele vai tentar gerar essa apresentação com base já nesses tópicos de textos e nessas pontuações que eu trouxe e nesse layout que foi escolhido. Então, aqui é ele trabalhando, montando basicamente a estrutura da apresentação para mim, trabalhando na geração de imagem e de texto ao mesmo tempo, e dos cards. E aí, por acaso, escolhi 10, então ele vai até o 10 mesmo. E inserindo todos os pontos aqui que ele entendeu que fazia sentido de acordo com o prompt muito bobo que eu dei para ele ali antes. E aqui ele já pede a opção de avaliar ele, mas eu vou baixar aqui pra gente. E ele é uma ferramenta muito completa, tá? Então aqui a gente teve o card que ele criou. Tem algo bem interessante dessa ferramenta que eu acho fabuloso, que quando eu dou apresentar, independente do tamanho de tela que eu estou, ele se adapta. Então, se eu apresentar numa versão muito estreita, ele adapta texto e conteúdo. Se ela for muito mais horizontal, ele também faz a mesma coisa. Diferente do que um PowerPoint faria, por exemplo. Mas ele traz aqui, se eu botar a minha imagem, ele já vai me dar os créditos para mim e vai trazer slide por slide, inclusive com algumas animações. Então, estão aqui textos e imagens que ele entendeu que fazia sentido e que, óbvio, eu posso simplesmente pegar e começar a alterar ponto a ponto. E aqui o nível de edição dele é muito bom. Então, aqui eu posso perguntar para a IA ele que existe aqui dentro para ele alterar o texto e aí pedir para confeccionar o texto de outra forma. Eu também consigo mudar todo o estilo do cartão para outro estilo. Vamos dizer que eu quero mudar para esse estilo aqui. E eu posso simplesmente vir aqui no card e pedir para ele mudar o estilo. E ele vai, aqui no caso, ele inserir um novo. Adicionar card com inteligência artificial também é possível. Eu dou o prompt somente para aquela tela. Eu posso selecionar e aí sim vir aqui e pedir para ele mudar o estilo. E ele que não conseguiu dar o comando, porque eu acho que eu selecionei errado, mas eu posso vir aqui, duplicar, mesclar, copiar, baixar, e aqui o estilo do cartão, que é onde eu mudo a forma que ele está estruturado. Posso trocar o fundo, posso botar o conteúdo mais largo, mais estreito, posso ter margens dentro do cartão, posso não ter margens dentro do cartão, posso trocar toda a configuração, posso mudar o estilo que ele está apresentado, a posição, posso editar a imagem de destaque, posso adicionar uma imagem de destaque, posso adicionar mídias e vídeos diretamente de sites aqui, por exemplo, música direto do Spotify, um vídeo direto do TikTok, por exemplo, do YouTube, uma gravação do Loom, que é uma outra ferramenta muito interessante para apresentações automáticas. Posso explorar outros aplicativos dentro, inclusive o Office 365, o Power BI, um outro arquivo de PDF, o Figma, por exemplo, que é para interfaces. Aqui eu tenho blocos básicos de texto, eu tenho formas de trabalhar a imagem, então, Unsplash é um banco maravilhoso de imagem, já está integrado aqui, GIFs do GIF está aqui, gerar imagens com inteligência artificial está aqui, então, de certa forma, posso criar, implementar direto formulários aqui dentro. Ela é uma ferramenta extremamente boa para apresentação, assim, eu confesso que se eu pudesse ter uma ferramenta de inteligência artificial para toda a empresa, seria primeiro o ChatGPT, porque ele é muito bom, e segundo seria esse aqui, porque para quem trabalha com apresentações o tempo todo e documentos, essa ferramenta é muito boa, tipo, ela é surpreendente, tá? E eu acho que eu passei pelo menos por 3, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela, falei bastante, passei do meu horário, mas eu tentei mostrar o melhor possível, assim, do prático, do que dá para se fazer hoje com as ferramentas que se tem, e o potencial delas. Mas dá para fazer muito mais, assim, eu tenho um repositório que eu acho que tem mais de 60 ferramentas hoje, que foram testadas de alguma forma pelo meu time, algumas se continuam usando, outras nem tanto, então tem muita coisa. E caso tiverem alguma pergunta, sei que a gente já passou ali mais ou menos 15 minutos, não sei como é que está o tempo de vocês, mas eu me disponho também para tirar dúvidas, caso vocês tenham. Acho que alguém levantou a mão aí, Ju. Caio. Ramalho. Edu, quer falar? Eu queria, assim, parabéns, Juliana. Primeiro, você já esteve aí na Grota Palazese? Aí, não?
O restaurante aí Você não está em Poliana Almari? São Lourenço ao Mar é aqui, um São pouquinho Lourenço mais Almari. próximo. São Lourenço ao Mar. Tá Mas legal. olha, aceita indicações, não é tão longe. É Qualquer lugar da fantástico. Itália é mais perto que do Brasil, com certeza. Eu tive aí em 2015, né? Então faz muito tempo, 9 anos atrás. Mas, inclusive, não tinha um garçom que era brasileiro. É um restaurante que fica dentro de uma gruta. É um negócio muito fantástico. Olha, Muito legal. vou pesquisar. A minha experiência, quando eu vou acessar, por exemplo, um chat GPT, alguma coisa assim, com o meu prompt, em vez de eu seguir, como você colocou, 5 passos lá, definir, tal, eu vou fazendo interação por interação. Você tem as duas, você tem experiência nos dois, qual que funciona melhor? Depende muito do teu objetivo. Quanto mais tu quiser aprofundamento dele, mais aberto tu deixa e mais lentas são as interações. Mas tu sabe que tu vai precisar de mais tempo para conseguir tirar dele o que tu precisa. Agora, quando tu já tem muito concreto o que tu precisa, se tu der o prompt completo dele com todos os passos, ele vai te dar a resposta mais certa. Então, depende do nível de concretude que tu mesmo tem daquilo que tu quer dele. Esse é um ponto bem importante, assim, de o que eu quero dele, o que eu quero obter dele. Quanto mais informações eu tiver e já puder imputar para ele, já puder dar para ele, mais rápido ele vai me retornar. Se eu não estou ainda certo do que eu quero, eu começo pelos pedacinhos. Estou tentando entender sobre isso aqui, e aí vou puxando e vou aprofundando com ele passo a passo. Não tem problema nenhum. Eu acho que talvez o ponto mais importante no começo, principalmente nas primeiras interações, nos primeiros tempos ali, tira o teu tempo e brinca com ele, aprofunda com ele, testa ele e vê qual que é a forma que melhor funciona. Porque também tem um ponto específico. Cada chat, cada bloco que tu faz com a ferramenta para conversar com ela, ela vai aprendendo contigo. E aquela aprendizagem que ela faz contigo permanece naquele chat que tu está conversando. Aquele histórico, né? Exatamente. Aquele histórico ali, ele é valioso. Por isso que eu não sei se vocês viram quando eu abri a tela ali, eu tenho vários que são salvos, que eu não deleto. Eu permaneço com eles ali. Porque aí eu continuo trabalhando com ele o máximo possível do tempo que eu consegui com aquele chat, sem ele esquecer aquilo que eu trouxe para ele. E aí, por exemplo, para um projeto, eu mantenho um chat só para aquele projeto, onde eu faço todas as tarefas sempre no mesmo. Daí o meu tempo encurta na hora que eu vou conversando com ele. Mas no início, a conversa sempre é mais longa, eu tenho que perder um pouquinho mais de tempo para introduzir ele e dar o contexto real do que eu preciso para ele. Legal. Parabéns. Muito bom. Excelente. Copilot e Jasper são pagos. O Copilot tem uma versão free, e eu acho que o Jasper também, que vale a pena para testar, para entender como é que funciona, mas assim, sempre a versão paga vai entregar muito mais. Por exemplo, o ChatGPT, quando ele fala que eu tenho a versão 3.5 liberada para uso free, sempre, mas eu tenho a mesma versão 3.5 na versão paga, é totalmente diferente. O nível de respostas dele é muito melhor na versão paga. É absurdo. Eu já tentei vir para a versão free, digo, vou economizar, são $20, não é alguma coisa simples assim para cada um colocar, né? Mas ainda assim, a quantidade de recursos, óbvio, é muito maior, mas mesmo a qualidade do chat, a qualidade da resposta é muito diferente mesmo, assim. Então, hoje já consegue ter uma noção bem clara da versão paga e da versão free ali, da diferença entre eles. Mas, para início, testa o máximo que tu consegue com o free. Vai o máximo que tu consegue, porque nem todas as ferramentas vão executar aquilo que tu precisa. Então, é bom tu ir no free, ver o que tu consegue, tenta não usar dados teus, nenhuma situação específica, mas usa bem para teste enquanto ela tá free, e aí verifica se ela vale a pena para o pago. Ali já tem... E existe, eu posso até depois deixar com vocês, se eu não me engano, existe um site de repositório de ferramentas de inteligência artificial. E aí vocês conseguem, ele já tem um mapeamento de muitas ferramentas ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu consigo, já sei. Ele se chama Futuripedia. Vou até compartilhar aqui no chat com vocês. E é um site onde vocês têm uma catalogação gigantesca de ferramentas de inteligência artificial. Então, vocês podem salvar o link, porque ele é uma grande biblioteca, assim, para poder pesquisar, e que já tem uma validação legal das ferramentas, assim, de certa forma, ela tá ali, porque ela foi recomendada por alguém.
Então, ela tem um pouquinho ali. Estou lendo a pergunta aqui do Marcos. Parabéns, Juliana, muito obrigada. Uma dúvida que surgiu ao longo da apresentação foi o quanto e que tipo de tarefas você otimizaria utilizando inteligência artificial. Uma coisa que sempre tenho em mente é não fazer algo pela IA que eu não conseguiria fazer em modo tradicional. Em resumo, na sua visão, seu ponto que iria para decidir já estou passando dos limites e a dependência da inteligência artificial. A dependência da inteligência artificial é no seguinte, assim, eu fiz tantas vezes aquela tarefa que, de repente, num determinado momento, eu comecei a usar a inteligência artificial. Mas, de repente, fiquei um dia sem internet e não consegui mais executar. Aí está um grande perigo. Esquecer como executar aquilo é um grande perigo. Se você olha para aquilo e você diz assim, ainda consigo executar, se um dia eu não tiver mais acesso ao ChatGPT, não tiver acesso à ferramenta, eu consigo executar, tá tranquilo. Agora, se você começar a esquecer como executar, ali está uma grande bandeira vermelha de que talvez tenha que entender se pode ser duas coisas. Uma, ou você evoluiu muito na sua carreira e aquela atividade não está mais compensando para o seu momento de carreira, pode acontecer. Ou outra, aquilo é tão crucial para você que você não consegue mais se executar sem inteligência artificial e isso é altamente relevante para a sua entrega de valor como profissional para aquela empresa ou para o contexto empresarial que você está. Ali eu tomaria um pouco cuidado. Quanto ao uso de inteligência artificial, ferramentas somente para tarefas repetitivas, eu vou ser bem sincera. Eu não uso ela tanto para tarefas repetitivas, e sim para tarefas mais complexas, que levam muito tempo. Então, tem gente que prefere usar para redigir um texto, por exemplo. Nossa, não, vou começar aqui com os pontos e tal. Ou mesmo para qualquer e-mail, vou fazer com o ChatGPT um e-mail. Eu não faço uso dela para essas coisas mais simples. Eu normalmente faço uso dela... feedback para time, por exemplo, quando eu quero dar algo bem mais profissional, não quero citar pontos mais pessoais e quero trazer para fatos, eu peço ajuda da inteligência artificial para me ajudar a contornar isso. Isso é um uso mais simples, teoricamente, mas que ajuda muito na comunicação, aí a não criar uma situação que a gente não quer como líder dentro do time. Então, eu uso nessa situação, mas eu confesso que eu uso muito mais, pelo menos no meu cargo como estrategista de inovação e líder de times, eu tenho que lidar muitas vezes com estruturar documentos, trazer escopos de projetos, cronogramas, trazer os pontos cruciais para montar uma apresentação executiva. Então, ali é onde ele me ajuda a não sair da página branca. Ele me ajuda a já trazer uma versão 0 para que eu trabalhe em cima. Eu uso muito o ChatGPT, principalmente, para trazer essa versão 0. A versão 0 de um artigo gigantesco que eu preciso escrever, a versão 0 de uma palestra nova que eu não tenho base nenhuma, a versão 0 de um escopo de projeto que tem uma dificuldade maior, que eu não tenho histórico para lidar. Então, eu uso ela muito como a minha versão 0 e gosto de usar ela muito quando eu consigo, como eu brinco aqui, o advogado do diabo, que é justamente pegar algo que eu criei, aquele documento, principalmente que eu lido muito com desenho de estratégia. Então, eu pego o meu documento, eu entendi que desse contexto, vou direcionar a empresa para essa estratégia, e eu peço para ele quais os pontos fortes e quais os pontos fracos desse documento. E aí, quando ele me retorna, eu já sei que muitos dos pontos fracos que ele está trazendo provavelmente vão ser questionamentos do cliente. E aí eu tenho a minha escolha de já complementar isso no documento ou de já preparar a minha defesa em caso esse ponto venha na agenda com o cliente enquanto estou apresentando. Então, eu gosto de usar ele muito para essas duas situações. Não sair da página em branco quando eu preciso começar algo que é complexo e extenso, e para refinar e aumentar a qualidade das minhas entregas. Que aí eu peço para ele analisar e pontuar o que tem de ponto forte e também o que tem de ponto fraco, e aí conseguir debater com ele em cima e ver o que eu posso melhorar, como eu posso melhorar, assim por diante. Acho que hoje, no meu momento de carreira, pelo menos, é para esses dois pontos que eu uso ele com muita frequência. Muita frequência. Mas entendendo que o que sai é muito mais meu do que da inteligência artificial. Eu uso ele para esses dois momentos como se fossem meus colegas de time para trabalhar para mim. Uma pessoa mais júnior para trazer estrutura, uma pessoa mais sênior para apontar os meus erros. Então, eu vou brincando com esses dois papéis do ChatGPT. Juliana, se me permite, deixa eu colocar minha opinião sobre isso. Eu também dou aula e o que eu falo para meus alunos? Daqui a pouquinho, ou em 2024,
vão ter 2 tipos de profissionais. Os profissionais que sabem utilizar inteligência artificial e que têm maiores chances de sucesso. Os profissionais que não usam inteligência artificial e que têm menos chance de sucesso. Não significa que quem não usa inteligência artificial não vai ser bem-sucedido, mas ele tem menos chances. Eu vou dar um exemplo próprio meu. Em 1974, eu entrei na faculdade de engenharia. Quando eu entrei na faculdade de engenharia, na época não existia máquina de calcular. A gente calculava raiz quadrada. Hoje ninguém precisa mais fazer cálculo de raiz quadrada, porque já está dentro. Então, esse conhecimento que já foi adquirido, nós temos que partir dele. Então, esse que é o ponto. Por conta disso, eu acho que... E nós estamos vivendo um momento mágico para todos nós, que é a oportunidade que a gente tem, que anos atrás a gente não tinha inteligência artificial. Hoje a gente tem a inteligência artificial para melhorar o que a gente faz. Inexorável, não tem volta. Exatamente. Eu arriscaria dizer, inclusive, que dentro da categoria profissional que usa inteligência artificial, tem 2 categorias. O profissional que usa para poder tirar tarefas que não faz muito sentido para ele, ou mesmo substituir ele em muitas coisas, e o profissional que usa a inteligência artificial inteligente, ou seja, para otimizar as tarefas que ele não quer mais fazer e que ele sabe que ele pode usar uma ferramenta, e para elevar a qualidade do trabalho dele. Porque existem também duas formas, pelo menos na minha visão, assim, de tu usar a inteligência artificial. Aquela que tu fica dependente e que tu corre o risco de ser substituído por, e aquela que te ajuda a ser melhor do que a própria inteligência artificial. Daria talvez esses 2 olhares. Mais alguma dúvida, gente? Uau, sem dúvidas. Então é porque eu falei bastante. Falei pelos cotovelos. Foi bem completa, Ju. É que a gente está entendendo o fuso, Ju. A gente está tendo compaixão com você, né? Não, isso aqui é... há 3 meses aqui já estou bem acostumada a trabalhar mais no fuso brasileiro do que o fuso exatamente europeu, assim, acho que já tenho, já estou mais acostumada. Eu até brinco com o meu time, eu disse uma vez, no Brasil, a Juliana rendia maravilhas de manhã cedo. Adivinha agora onde a Juliana rende? De noite. A Juliana já inverteu, já está assim, ó, totalmente aclimatizada. Obrigada, viu, pela disponibilidade. Acho que a Andresa vai fazer o fechamento, depois vai enviar o link para as pessoas, acredito que tenha sido gravado. E bora já colocar você na agenda para a próxima. O que precisar, se eu puder ajudar, estou aqui, dentro dos tópicos inteligência artificial, blockchain, ou mesmo inovação em si, e as partes mais teóricas de como trabalhar inovação e pensamento inovador. São os 3 pontos que normalmente são as minhas frentes de trabalho, de puxar e discutir sobre. Tá bom. Obrigada, viu? Até já. Perfeito. Parabéns. Obrigada. Ju, essa apresentação você vai enviar para o pessoal? Você vai me enviar para eles? Posso, eu combino aqui com o pessoal para encaminhar por e-mail para vocês e aí distribui. Tá bom. Sim, é só mandar para mim, Ju, aí eu mando para ela sem problemas, tá bom? Aí eu mando junto com o link da gravação para as pessoas. Beleza. Ju, muito obrigada, viu? Obrigada, Andresa. Obrigada, beijo, gente. Parabéns. Boa semana. Tchau, tchau.